Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 38. Começamos com uma homenagem especial da Isis. Estamos por falar em sistema genital feminino. A Isis deu a contribuição dela, né? Então, na aula passada a gente falou do sistema genital masculino, do órgãos de reprodução masculino, hoje do feminino. Então, assim como o masculino, o feminino também é formado por uma porção externa e outra interna. Na porção externa, nós temos a parte que é visível para o lado de fora do nosso corpo. Os conjuntos de lábios, a abertura da uretra, a abertura da vagina, a vagina propriamente dita e o ânus, né? Que é aquela imagem assim, da musculatura peritoneal, tá? Os músculos do peritônio, onde os meninos quando jogam futebol ficam com dor no púbis, naquela musculatura que a gente está falando. A parte interna dos órgãos reprodutores femininos é formado pelo canal vaginal, pelo útero, pelas tubas uterinas e pelos ovários. Claro, lembrando que o cérebro também faz parte do sistema genital, porque o cérebro também é o sistema nervoso central que coordena todas as funções, então ele tem participação hormonal, tá? Assim como os meninos, todas as meninas já nascem com os órgãos prontos. A única coisa que acontece durante a vida é que ocorre uma maturação desses órgãos. Então, começam com as características sexuais secundárias, que é o aumento da glândula mamária, para dizer que ali já pode ter neném porque tem condições de mamar. O aumento do culote, do quadril, avisando que o osso da pelvis aqui, ó, aonde segura a cabeça do neném, o cérebro do neném, para o neném não escorregar antes do parto, o osso da pelvis alarga, abre, faz a cavidade por onde passa o neném, mostrando que ali já está preparado para receber um feto. Aí começa o cérebro, começa a mandar a hipófise, a glândula central do cérebro, manda o hormônio do folículo estimulante. Esse hormônio do folículo estimulante, ele libera o primeiro óvulo da menina. Só que aqui a menina ainda não está menstruada. Atenção, viu, meninas? Não é só quando fica menstruada que engravida, depois de menstruada que engravida. Você pode ter aqui uma pegadinha da natureza e você pode ficar grávida antes de ficar menstruada. Porque o que acontece? Primeiro entra o cérebro em ação. Aí ele libera o óvulo para o ovócito primário lá do óvulo, do ovário. Quando esse ovócito entra na tuba uterina, ele recebe outro hormônio que, além de preparar o útero, vai transformar o ovócito 1 em ovócito 2. Quando esse útero estiver preparado, o que vai acontecer, a gente vai ver nessa outra página aqui, ó. Aqui, quando a professora falar aqui do ciclo menstrual, a gente vai ver que esse hormônio progesterona, ele fez o ovócito 2 colar na parede do útero. E daí, como esse óvulo não vai ser fecundado, o útero manda uma mensagem para a hipófise, dizendo: o óvulo não foi fecundado, a gente tem que mandar esse óvulo embora porque ele ficou velho. Então, o que acontece é que a parte de dentro do útero, chamado endométrio, ele quebra em partes pequenas e só tem um buraquinho para sair, que é a vagina. Então, aqui simboliza a primeira menstruação. A primeira menstruação recebe o nome, que também está no texto mais adiante,
chamado de menarca. A partir dali, começa na puberdade, mas vai até a maioridade da mulher. A partir dali, todos os meses, as mulheres vão liberar uma única célula para a reprodução. Se essa célula não for fecundada, ela tem que ser eliminada. Este processo desse acontecimento chama ciclo reprodutivo, tá? Outra coisa que a gente observa, e não é só nas meninas, lembrando que todos os mamíferos possuem glândulas mamárias. Então, os meninos também podem desenvolver de acordo com a sua genética. Aí tem que ver qual é a bagagem que veio no teu cromossomo, no teu DNA. Se a tua família tende a ter grandes glândulas mamárias, você vai ter grandes glândulas mamárias. Se a tua genética não tem desenvolvimento de glândulas mamárias, você não vai ter grandes glândulas mamárias, tá? Então não é relacionado à alimentação, não é relacionado quando ficou menstruada, não tem nada a ver, tá? A glândula mamária, ela tá em cima do músculo peitoral e ela tem a função de alimentação do recém-nascido, né? Então, fatores genéticos, o crescimento das mamas acontece até por volta de 18 anos de idade. Por isso que não é recomendado fazer redução de mama antes e nem antes da amamentação. Porque daí você, como vai mexer na constituição da glândula mamária, da mama, depois quando ficar menstruada, a mama vai ter que ter um espaço para crescer, para produzir leite, e daí vai estourar toda a cirurgia. Aí vai ter que fazer de novo. Então, quem tem mamária grande, que está a fim de fazer redução, se acalma, tá? O funcionamento dos órgãos funciona assim. Então, o útero, ele tem por volta de 7 centímetros por 5 centímetros, tá? Ele é um músculo, se expande durante a gravidez, ele chega a ter quase 100 vezes o tamanho dele, né? Serve só como abrigo do feto. Esses canaizinhos aqui, ó, que não são colados, tá vendo que existe um espaço aqui, ó? Por isso que existe a gravidez ectópica. Porque o espermatozoide, quando ele vai encontrar com o óvulo, ele nada até aqui. O espermatozoide não encontra com o óvulo no útero. Quando o óvulo cola no útero, o óvulo já tá velho. O óvulo bom, o encontro é aqui, no 14º dia, mais ou menos, aqui na tuba uterina. Por isso que também não é tão fácil engravidar, como as pessoas pensam. Tem tanta gente que tenta engravidar durante décadas e não consegue. Então, o que acontece? A tuba uterina é que leva os ovócitos produzidos no ovário até a caminha do feto, né? Até o útero. Só serve para deslocamento. Dentro da tuba uterina, que também tem gravidez tubária, tá? Tem a ectópica, tem a tubária, que é quando? Porque dentro dessa tuba uterina, ela é cheia de cílios. E esses cílios é que fazem o deslocamento do óvulo. Então, os cílios ficam batendo assim e o óvulo vem deslocando por esses cílios até ir para o útero, tá? Aí, liberou o ovário, é a gônada, a glândula que é responsável pela produção, pelo armazenamento e liberação do ovócito primário, né?
Aí esse ovócito é liberado, vai pela tuba uterina, bate os cílios, vem aqui, fecunda, vem no útero. O útero ele tem uma camada por dentro toda esponjosa, assim, ó, toda fofinha, almofadada, que é para ir como se fosse um velcro, que é para poder colar o ovário, o óvulo, tá? O canal vaginal, que é daqui até aqui, é o espaço, olha que chique, é o espaço de acoplamento do pênis durante o ato sexual. Tá escrito aqui isto, tá? Então, o pênis vem até aqui. Esse canal vaginal, ele também é muscular, ele também se estende durante o ato sexual, ele também é almofadado, também tem lubrificação, produz um ácido que também mata resto de urina e fungos aonde fica a cândida, né? Tá? Aí, essa zona peluda aqui, essa zona pelúcida do óvulo a gente já falou no sistema reprodutor masculino, que quando o espermatozoide fura essa camadinha aqui, pensa que tem 140 milhões de espermatozoides querendo entrar no óvulo. Quando o espermatozoide fura esta camada aqui, o óvulo libera uma substância que é espermicida. Ou seja, mata os outros espermatozoides para que só um material genético entre aqui dentro e garanta a reprodução de um ser bem formado ou sem deformações genéticas, né? Eu falei que a gente ia dizer do ciclo menstrual, então eu quero mostrar esse ciclo menstrual aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o ciclo menstrual, ele varia o número de dias, tá? Então, o ciclo menstrual ele pode variar de 22 a 34 dias. Professora, como é que eu sei qual é o meu? Fazendo tabelinha. Como vocês estão na adolescência, vocês têm muita oscilação hormonal. E daí isso faz com que o ciclo não seja regulado, tá? Uma coisa importante da puberdade é aumentar a higiene pessoal. Vocês têm que entender que quem mora num país tropical e está liberando tudo isso de hormônio tende a pegar perebas mais fácil. Então, para evitar infecções de bactérias, fungos, vírus e o mau cheiro, tem que tomar um banho de manhã, tem que tomar um banho de noite. Se suar, toma um na hora do almoço, tá? Meninas gostam de meninos cheirosinhos. Aqui, ó, tá o ciclo menstrual de uma forma bem simplificada para entender. Então, quem tem um período de 28 dias, a tabelinha para no 28. Quem tem um período de 32, você tem que fazer a casinha de números até o 32, tá? Então, você começa lá no calendário, marcando o seu primeiro dia de menstruação, tá? Ficou menstruada, marcou lá o dia. Geralmente, o ciclo menstrual de liberação do endométrio varia de 5 a 7 dias. Depende da genética, depende do volume de hormônios que você libera no teu corpo. Aí, depois desses 5, 7 dias de menstruação, aqui nesta semana começa a liberação do ovócito primário. Quando chega aqui, a professora Carla sempre diz 2 dias antes do dia 14 e 2 dias depois
do dia 14, porque a gente tem 2 tipos de espermatozoide. A gente tem o espermatozoide com o gene X e o espermatozoide com o gene Y. O espermatozoide com o gene X é mais rápido e só vive 24 horas. E o espermatozoide Y, ele é mais lento e ele vive 48 horas. Então, dependendo de quando foi a liberação do teu óvulo, esse óvulo pode ser que já esteja pronto ou pode ser que ainda não tenha sido fecundado. A apostila já traz 3 dias depois do período fértil e 3 dias antes do período fértil. O período fértil geralmente é a metade do teu ciclo. Então, se você tem o ciclo de 28 dias, o teu período fértil é o 14º dia, tá? Aí o que acontece? Aqui pode ter relação sexual, aqui só quem quiser engravidar e aqui pode ter relação sexual. Lembrando que filho não é doença, mas é para a vida inteira. E para você se precaver tanto de gravidez como de doenças sexualmente transmissíveis, tem que se cuidar. Seu corpo, suas regras. Não é não, tá? O último ciclo menstrual da vida de uma mulher é chamado de menopausa. Acontece em torno dos 50 anos e acontece um monte de reações fisiológicas no corpo que indicam essa menopausa. O aumento de peso, o calor, calafrio, irritabilidade, carência afetiva, tá? Então, a hipófise, ela trabalha muito com hormônios emocionais. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com as vós e com as mães, com as tias, com as mulheres das nossas vidas, porque a gente não sabe o corpo de cada uma como reage. Pode ser que a mãe entre na menopausa aos 45 e pode ser que a avó aos 63 ainda não tenha entrado. Então varia muito daqueles hábitos saudáveis que a gente fala, que provocam, produzem, prolongam a vida da gente, tá? Nos dão longevidade. Próxima aula e final do capítulo, o autoconhecimento, a gravidez na adolescência, os métodos contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis, a lição e uma nova prova, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.